Você tem dificuldade para escrever redações ligadas às questões ambientais? Você fica às vezes com medo de escrever uma redação e parecer uma grande resposta de biologia e não o texto dissertativo argumentativo do Enem? Então vem comigo, porque nesta semana, falando sobre os desafios e a importância do desenvolvimento sustentável no Brasil, eu vou te dar uma estrutura geral para falar de qualquer tema ambiental. Bom, para começar a escrever sobre a importância do desenvolvimento sustentável no Brasil, a gente tem que pensar primeiro na contextualização. Primeira estratégia sugerida é a definição de sustentabilidade. Lembrar sustentabilidade, o conceito mais utilizado até hoje é de um texto chamado Relatório Brundtland, que tem também como título Nosso Futuro Comum. E aí, o desenvolvimento sustentável seria o conjunto das condições necessárias para atender às necessidades das gerações atuais, sem comprometer o sustento das gerações futuras. Outro tipo de contextualização, já que eu estou aqui com o Tomás. Fala oi, Tomás. Ei, Jana. É o tipo de introdução favorita do Tomás, que é a introdução por frases nominais. Você já conhece. Se você não se lembra, volta, tá alguns módulos atrás. Você poderia fazer uma lista de frases apresentando os elementos que compõem a sustentabilidade. Por exemplo, você poderia falar sobre responsabilidade social, viabilidade econômica e preservação ambiental. Ou até mesmo, você poderia fazer uma lista apresentando os desafios ao desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a existência de uma bancada ruralista, um modelo produtivo predatório e o desconhecimento da população brasileira acerca desse assunto. O meu tipo de introdução favorita, sinto muito, mas é o que eu mais gosto, é a introdução por referência histórica. Há uma série de acontecimentos históricos que poderiam ser mencionados por você na sua introdução para trazer essa discussão à tona. Por exemplo, a produção do relatório Brundtland, que tem como título Nosso Futuro Comum, que é uma das primeiras conferências mundiais do meio ambiente e um dos primeiros eventos em que se falou sobre desenvolvimento sustentável. O Brasil, especificamente, sediou 2 conferências mundiais do meio ambiente, a ECO 92, que aconteceu em 1992, e a Rio +20, que aconteceu 20 anos depois, em 2012. Ou seja, se você fizer essas 2 alusões históricas, a ECO 92 e a Rio +20, fica ainda mais fácil fazer depois uma tese por contraste, mostrando que, tendo sediado esses 2 eventos, o Brasil ainda não apresenta uma responsabilidade ambiental adequada. Se você é fã da introdução por citação e, como eu, é a louca ou o louco da Constituição, você pode citar o artigo 225. O artigo 225 diz que todos os cidadãos brasileiros têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender esse meio ambiente e de preservá-lo para as gerações futuras. O que é mais interessante é que mesmo a Constituição Federal de 1988 já de certa forma toca na noção de desenvolvimento sustentável, porque quando eu falo que eu preciso preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, eu estou falando do conceito de sustentabilidade que está lá no relatório Brundtland. Caso você opte por uma introdução por referência cultural, você pode apresentar filmes que tratem da questão ambiental, seja numa abordagem mais biológica, mais social, mais econômica ou até mesmo política. Eu sugeriria, por exemplo, o documentário brasileiro O Lixo Extraordinário, que vai falar não apenas da questão do meio ambiente e do lixo, mas também das implicações socioeconômicas de um desenvolvimento mais sustentável. Há também um documentário norte-americano chamado Última Hora, A Última Hora, que vai tematizar como é que a degradação ambiental está, em última análise, inviabilizando a existência dos seres humanos na Terra. Dica: não adianta só citar esses documentários na sua redação. É imprescindível que você assista aos documentários antes de começar a produzir o seu texto, né? Outra introdução que eu acho que encaixa em quase qualquer outro tema desse eixo mais ambiental é de um filósofo contemporâneo chamado Hans Jonas. O Hans Jonas é um filósofo utilitarista. Se você quiser pesquisar a vida dele, ele é muito ligado, por exemplo, ao John Stuart Mill. De acordo com Hans Jonas, nós deveríamos ser ligados pela ética da responsabilidade ou o princípio da responsabilidade. O que é isso? A ideia de que eu não tenho que apenas me preocupar com as consequências imediatas e individuais das minhas ações, mas também com as consequências a longo prazo e coletivas.
Observa o quanto que isso combina com a noção de desenvolvimento sustentável. Não importa apenas o sustento das gerações presentes, eu tenho que me preocupar e me responsabilizar pela sobrevivência das gerações futuras. Hans Jonas é ótimo para ser utilizado, não apenas nas redações ligadas a meio ambiente e preservação ambiental, mas a essas grandes discussões éticas, por exemplo, a questão do aborto, a questão das drogas ou até mesmo da doação de órgãos. Acho que vale a pena dar uma pesquisadinha no Hans Jonas, hein? Chegamos à sua tese. Independentemente do formato de tese que você vai adotar, é importante destacar a necessidade de se explorar racionalmente os recursos naturais brasileiros. Essa ideia de exploração racional diz respeito a respeitar a natureza e os direitos e o bem-estar da população. Nessa perspectiva, é muito interessante que às vezes você inclua no seu texto a noção de ética ambiental, que é um conceito que foi desenvolvido pelo filósofo utilitarista também, Peter Singer. Dá uma pesquisada na ética ambiental. Tratar eticamente não apenas os outros seres humanos, mas os outros seres vivos. Se no nosso comando está presente a palavra importância, eu sugeriria que você fizesse um desenvolvimento em que você mostre benefícios, importâncias e desafios, ou seja, desenvolvimento 1, benefícios da exploração sustentável da natureza. E aí você pode mostrar que a economia verde, além de ser lucrativa, contribui para a preservação da natureza. Ou seja, além de ser sustentável, ela gera bastante renda. Afinal de contas, o Brasil pode ser uma referência mundial em desenvolvimento sustentável, seja porque a gente já tem um histórico de desenvolvimento dessa tecnologia, seja por causa da nossa biodiversidade. Nesse sentido, você pode destacar os avanços na área da sustentabilidade. A gente sediou algumas convenções internacionais, por exemplo, a ECO 92 e a Rio+20, e a gente tem uma legislação ambiental que é considerada hoje uma referência mundial devido ao seu protecionismo. Mas eu preciso te lembrar que se este é um texto no formato Enem, você não pode só falar que está indo tudo bem. É imprescindível que você faça a problematização, ou seja, que você prove que existem problemas, desafios a essa importância do desenvolvimento sustentável. Sugestão: coloque a sua problematização no seu segundo desenvolvimento, porque fica mais fácil fazer o gancho para a proposta de intervenção. Na problematização, você pode fazer um contraste entre destruição e preservação. Por exemplo, o agronegócio no Brasil vai na contramão da exploração racional da natureza. Por quê? Compromete o nosso patrimônio genético e desrespeita, por exemplo, os direitos dos povos tradicionais. Por exemplo, a questão da demarcação das terras indígenas. Lembrar que desenvolvimento sustentável não é só preservação ambiental. A gente tem o que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Para ser sustentável, uma iniciativa deve preservar o meio ambiente, ok, ser viável economicamente, gerar lucro, se sustentar nesse sentido mais concreto e, por último, ter uma responsabilidade social, respeitar a sociedade, respeitar os indivíduos. Uma outra discussão importante dentro da sua problematização é que a pouca visibilidade dada ao conceito de sustentabilidade relega, deixa para lá, no segundo plano, um assunto que é de interesse nacional. Afinal de contas, o brasileiro típico, o cidadão médio, mal sabe o que é sustentabilidade, quanto mais se importa com isso. Outro desafio que eu destacaria se eu estivesse escrevendo esse texto é a impunidade dos crimes ambientais. Com uma certa frequência, as multas aplicadas às empresas e aos grandes produtores rurais são ínfimas em relação ao lucro gerado pela degradação ambiental. Já falei da importância do desenvolvimento sustentável, já mostrei os desafios ao desenvolvimento sustentável, agora eu tenho que resolver esses problemas na minha proposta de intervenção. Eu sugeriria, de início, que algumas ONGs podem atuar junto às comunidades, seja as comunidades rurais ou até mesmo urbanas, orientando sobre a legislação ambiental, informando sobre essa legislação e orientando as empresas sobre práticas que ainda sejam lucrativas, por causa da viabilidade econômica, mas que sejam ambientalmente preservacionistas. Além disso, considerando o aspecto social do desenvolvimento sustentável, os líderes dos povos tradicionais, por exemplo, quilombolas e líderes indígenas, devem se organizar politicamente e cobrar do executivo o respeito à Constituição e aos tratados internacionais sobre biodiversidade. É importante, por exemplo, que, para se opor à chamada bancada ruralista, que às vezes desafia a preservação ambiental, seja eleita, por exemplo, uma bancada ambientalista.
Já a comunidade científica e as ONGs e grupos ligados ao meio ambiente podem, por meio da internet, disseminar informações sobre a questão da sustentabilidade, contribuindo para o amadurecimento crítico da população em relação a esse tema. Afinal de contas, boa parte da população brasileira mal sabe o que é sustentabilidade, quanto mais valoriza esse princípio. Nesse sentido, eu acho que vale a pena apostar na divulgação midiática de medidas sustentáveis que podem ser tomadas no cotidiano, de modo que o cidadão comum, na sua casa, contribua para esse desenvolvimento sustentável. Nesta semana, eu resolvi, no final das contas, uma série de redações que pertencem ao eixo ambiental. O serviço que eu te sugiro agora é pegar os argumentos, pegar essa estrutura e encaixar em temas específicos, porque a partir de hoje você não tem mais desculpa, você domina o eixo ambiental.